Primeiramente, eu queria muito agradecer o convite da ETEC de poder vir falar sobre o meu trabalho. Eu sou a Marília Simão, eu sou natural da Rússia, tenho nacionalidade angolana, sou fundadora da HAP Assessoria, que é uma empresa que atualmente está a potencializar resultados financeiros para empresas do ramo da construção civil. O ramo da construção civil ele é muito importante para a sociedade em geral e normalmente os negócios que envolvem a área da construção civil, eles são impactantes, seja pela área do comércio ou pela área da prestação civil. Porque eu costumo dizer que eu não consigo ter um cano que quebrou à noite e esperar para o dia seguinte. Mas existem outros serviços que podem esperar. Eu costumo considerar que os serviços da área da construção civil, eles são como água no deserto e fazem toda a diferença. Mas como em todo negócio, não temos como administrá-lo sem termos domínio do nosso caixa. Mas existem várias consequências. Um momento, se cortar o meu vídeo, avisem, por favor. Tudo bem, É que nós não estamos a conseguir, não estamos a conseguir enxergar o retorno do vídeo. Então, hoje o intuito da nossa palestra é falar sobre a importância da gestão financeira, porque ela é a base para o desenvolvimento do nosso negócio. Não temos como ter qualquer tipo de negócio sem nós tocarmos na área financeira. Então, uma das perguntas que eu sempre faço aos clientes, seja em consultoria, seja em assessoria, é a questão do... Nós queremos perder ou ganhar quando abrimos um negócio? Porque a grande pergunta que às vezes os empreendedores fazem uns aos outros é que eu montei o meu negócio e agora a faculdade me habilita a executar as atividades do meu dia a dia. Mas muitas das vezes ela não me capacita para certas atividades administrativas. E será que eu estou preparado? Essas e outras questões são questões que afetam as pessoas, os empreendedores no dia a dia. Ou seja, só a capacidade do core business às vezes não é suficiente. Então, o que acaba por acontecer? Ao invés de eu ganhar quando eu abro uma empresa, eu tenho algumas percas, que às vezes eu perco tempo, eu perco qualidade de vida, eu perco dinheiro, eu perco riqueza, eu perco lucro, mas eu não quero perder quando eu tenho um negócio. O intuito de abrir um negócio é que eu tenha uma maximização de riqueza, certo? E quando eu não consigo alcançar isso, gera-me algumas frustrações, como eu vou fechar a empresa, eu acho que isso aqui não é para mim. E às vezes o teu trabalho é um trabalho que gera um grande impacto na tua comunidade, ou então em outros lugares. Mas como é que eu devo me posicionar quanto a isso? Então, a primeira situação que eu coloco para um empreendedor é inteligência emocional. Nós não conseguimos ter uma empresa aberta sem inteligência emocional. E porque nós no dia a dia vamos lidar com situações bastante adversas e principalmente em relação ao nosso caixa. E isso acaba por nos frustrar, nos deixar desanimados. Então temos que ter persistência, ânimo, vontade, domínio próprio e acima de tudo, tem alguma questão? É que eu vejo, que eu vejo uma mensagem na tela. Eu só comentei que é um ponto bem observado em relação à saúde emocional, mas pode continuar, Marília, por favor. Muitos empreendedores, quando chegam até nós, eles já estão bem frustrados, quando estão principalmente já há algum tempo no mercado, que é a questão que eu costumo equiparar a um filho. Quando nós temos um filho que tem acontecer com a empresa, porque quando nós tomamos frente da atitude de abrir uma empresa, nós estamos muitas das vezes tendo que abdicar dos nossos esforços e às vezes até abdicar de certas coisas que nós poderíamos dar em benefício para a nossa família.
mas só que é um grande risco que a gente corre, mas ao mesmo tempo é uma satisfação, porque é a realização de um sonho. Eu não conheço nenhum empreendedor que empreende sem ter sonhado alguma coisa, mas só que para que esse sonho seja sustentado, existem algumas bases, e isso não começa no decorrer do percurso, isso começa muito antes. E é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar hoje. Um desses pilares é o financeiro. Não temos como ter uma empresa sem caixa. Independentemente do negócio que for, se eu for vender ferramentas, se eu for prestar serviço de hidráulica, serviço de elétrica ou serviço de qualquer outro serviço, não importa. Todos eles requerem ter um de receber uma remuneração, precisamos de administrar o nosso caixa, precisamos de ter noção. Então, hoje eu quero falar bem na prática como a coisa funciona e como que isso pode impactar na nossa vida e nos gerar riqueza. O meu intuito não é fazer com que as pessoas saiam daqui eufóricas, pronto, vamos lá, mexer no caixa e tudo vai acontecer. Não, é que as coisas acontecem gradativamente e cada um conforme a sua realidade. Ok? Não sei se... Ok. É que eu sou angolana, como eu falei no início, e é possível que vocês não me entendam, que eu falo um pouco rápido, porque nós temos muita influência dos portugueses, mas se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, eu gostaria que deixasse para o final, ou então, se for mesmo muito pertinente, podem interromper e perguntando, ok? Marcelo, Ótimo, estamos indo muito bem. Ok, o slide, por favor. Vamos aqui partilhar a tela com vocês. Então, como eu estava a dizer, toda empresa precisa de dinheiro para poder operar e é principalmente por meio deste que ela está ligada a atividades e a aplicabilidade de várias ações que estão associadas a planejar, controlar, analisar e tomar decisões financeiras que tragam benefícios à empresa. Logo, que estejam ligadas à maximização da riqueza dos proprietários ou os acionistas. Então, essa gestão anda ligada com as vendas e operações, o que quer dizer que nós não conseguimos pensar em um negócio sem a área financeira, ou a área comercial ou a área de operações. Está tudo certo aí? Não pode deixar o slide, desculpe. Oi, Marília, desculpa, acho que não está compartilhando a tela. Pelo menos eu não estou visualizando aqui. Está visualizando aí? Isso, pode deixar o slide. Agora está entrando. Isso, agora sim. Qualquer coisa eu aviso, Marcelo. Então, mas para começar, existe... Oi? Eu vi um barulho aí. Alguém me chamou? Ok. Mas para começar, sempre existe a necessidade de um capital de giro. Então, os principais objetivos da gestão financeira são o planejamento, o controle, investimentos, financiamentos, crédito, cobrança, câmbio, operações bancárias e gerenciamento de risco. Hoje nós vamos focar especialmente em dois, que são o planejamento e o controle, porque eles estão bastante ligados com as vossas atividades diárias. Ou seja, o planejamento está ligado ao facto de que é necessário a gente fazer previsões futuras para que possamos lá na frente coletar dados, analisar os dados e, acima de tudo, traçar um plano e fazer a revisão daquilo que já foi feito, porque nós não podemos sair, fazendo as nossas práticas diárias, nossos exercícios diários, sem antes planejar a nossa ação. Já o controle está associado à gestão dos gastos, de forma a manter estável
as finanças e, por sua vez, fazer investimentos, obter reservas emergenciais, analisar o período médio de recebimento, observar o momento certo da captação de fundos. Quanto ao orçamento, como falamos, ele também é uma previsão futura de quanto nós podemos receber da nossa atividade que nós vamos praticar. As previsões, como também falei anteriormente, pode voltar um pouco o slide. Um slide. Isso. As previsões, elas estão ligadas a ter noção de como que será o nosso futuro quanto à empresa em si. O fluxo de caixa, ele vai nos dar uma noção sobre movimentações de entradas e saídas do caixa. Existem duas funções da administração financeira, que são a controladoria e a tesouraria. E hoje eu gostaria de deixar aqui bem claro uma informação. A diferença entre elas duas, que é a controladoria é o ramo que é capaz de fazer controle orçamentário e administrativo de uma empresa, ou seja, as atividades que são intimamente relacionadas à controladoria são a administração de custos e preços, auditoria interna, contabilidade, orçamento, patrimônio, planejamento tributário, relatórios gerenciais, desenvolvimento e acompanhamento das informações nos sistemas desenvolvimento e acompanhamento de sistemas de informação. Essas atividades estão intimamente ligadas à controladoria. Agora, para o nosso foco de hoje da nossa palestra, que é a gestão financeira, na prática, é a tesouraria. A tesouraria é a gestão financeira na prática. Aí vocês vão perguntar, como assim, Marília? Porque ela é responsável pelas entradas e saídas de recursos financeiros, que permite que a empresa se mantenha sempre em equilíbrio ou em estágios de crescimento, gerando mais valor a elas são a administração do caixa, a administração de crédito, a administração de cobrança, a administração de risco, a administração de câmbio, e ainda estão associadas a ela a decisão de financiamento, não, está certo, decisão de financiamento, e relações com bancos. Uma vez que o objetivo principal da empresa é a maximização da riqueza, que é gerar valor para a própria empresa, essa gestão deve ser eficaz e eficiente, ou seja, ela deve ser útil e trazer dados que sejam reais e ajudem no crescimento da própria empresa. Faço-me perceber? Vocês conseguem entender? Sim. Ok, obrigada pelo retorno. Mas, Belita, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no chat ou podem interromper, tá? Ok, combinado. Ok, é que, como eu falei, eu falo um pouco rápido, sou estrangeira e é normal que nem todo mundo consiga acompanhar, mas tudo bem. Então, como eu tinha dito anteriormente, nosso foco hoje é abordar a importância da gestão financeira. Ou seja, não temos como abordar o assunto sem falar do planejamento financeiro, que é o plano que deve estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa. O planejamento financeiro empresarial é um guia que ajuda a realizar previsões futuras, de acordo com a disponibilidade em caixa. Ou seja, quanto à sua execução, é necessário seguir as etapas do planejamento para que você possa acompanhar e desenvolver o seu negócio. E eu gostaria de frisar aqui que quando nós executamos o planejamento financeiro, nós conseguimos ter um grande norte sobre em que áreas nós podemos investir e quais são os problemas que nós podemos encontrar lá na frente. Tanto que nós conseguimos fazer uma análise das nossas forças, das nossas fraquezas,
das nossas ameaças, das nossas oportunidades, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo prático. Eu sou uma engenheira, eu não sou engenheira, é um exemplo. Eu sou uma engenheira civil que atuo em São Paulo, mas eu não tenho noção nenhuma de custos na Bahia. Como é que eu vou entrar nesse mercado sem eu ter uma noção de como é que funcionam, como funciona o mercado? Como eu faço para fazer a compra de material? Como é a negociação? Quais são as legislações? Quais são os impostos? Isso tudo diverge de um estado para o outro. E às vezes até de um país para o outro diverge, imagina de um estado para o outro. Não ter essa noção. Através desse estudo, ele vai conseguir ter uma noção sobre a viabilidade do negócio. Ou seja, o planejamento ele vai dar uma instrução. O planejamento financeiro ele é muito indicado para empresas que já existem, para atividades comerciais que já existem e que já temos como compará-las. Ou seja, as atividades que vocês executam já existem há algum tempo. Então, eu consigo comparar com outros que também estão no mercado e ter uma noção, para mim também poder fazer a minha precificação, ter uma noção de qual é a melhor área para mim poder atuar. Ou seja, o financeiro, ele dá luzes e ele realmente capacita o empreendedor a ter uma noção muito boa sobre o seu desempenho em cada atividade comercial, ou seja, nada deve ser atirado ao alto. Tudo que nós vamos fazer dentro de uma empresa, ele deve ser calculado, porque quando ele não é calculado, eu acredito que para os profissionais que estão aqui, que já estão há bastante tempo no mercado, às vezes acontece, ou no início da carreira acontecia de fazer orçamentos por chute, o que acabava por acontecer? Tinha muita perca, havia desgaste, havia perca de dinheiro, perca de tempo, perca de riqueza, perca de lucro e não trazia retorno. Resumindo, não trazia retorno e isso não é o objetivo da empresa. Ou seja, quando eu faço planejamento, eu consigo ter um guia, eu consigo ter e não vou correr tantos riscos quanto eu iria correr se eu não tivesse nenhuma noção. Ou seja, a importância do planejamento financeiro é indicar metas e objetivos, gerar resultados benéficos de lucro e riqueza, assegurar a organização da empresa, permite analisar as mais diversas áreas da empresa. Como eu disse que o financeiro ele está ligado a todas as áreas da empresa. Eu não tenho como recursos humanos que não tem comunicação com finanças, um setor de produção que não tem comunicação com finanças, porque as finanças ela é o coração da empresa, porque todas as coisas partem do financeiro, tanto os investimentos como as contratações do pessoal, a produção. As finanças elas ajudam, ela ajuda a empresa a tomar decisões mais rapidamente. Ok? Não, é para voltar, desculpa. Então, a intenção do negócio é atender a uma demanda no mercado, certo? Logo, ele deve gerar lucro e riqueza. Não existe uma empresa que funcione sem meios financeiros. Portanto, o financeiro em si só não consegue fazer nada sozinho, como acabei de explicar. A empresa precisa de 4 pilares para se manter o financeiro, que são os recursos humanos, o comercial, operações, pelo simples facto do planejamento envolver toda a empresa. Há um problema, se houver um problema operacional do funcionário X quebrar o vidro de uma cliente, apesar do problema ter sido operacional, ele reflete no caixa, porque aí o empreendedor vai ter que tomar a decisão se ele vai fazer um desconto no funcionário, se ele vai ter que fazer um crédito na hora. Tudo isso são previsões que só a área financeira consegue fazer para poder atender aquela demanda, aquela situação.
Resumindo, o planejamento vai lhe dar um norte de como você deve atingir as suas metas. Para isso é necessário, então, seguirmos as etapas do planejamento financeiro que vamos exibir agora. Pode passar, por favor. Isso mesmo, certo. Obrigada. A primeira é definir objetivos principais. Ou seja, o que eu quero alcançar? Onde é que a minha empresa deve chegar? São perguntas que muitas das vezes nós precisamos de fazer para que nós possamos alcançar as nossas metas e os nossos objetivos, que irão quantificáveis e realizáveis. Ou seja, cumprir com um período de tempo definido e listar seus objetivos concretos, objetivos que realmente a gente quer alcançar. Ou seja, a segunda etapa é a coleta dos dados. Nesta fase faz-se a separação dos dados quantitativos e qualitativos. Visão geral da empresa sobre metas e objetivos e consegue analisar o cenário, ou seja, o cenário atual do mercado, aquilo que eu já passei há pouco para vocês, que tipo, eu vou entrar no mercado, eu tenho que ter uma noção do qual cenário que eu estou riscos ao se investir e também, se for necessário, consegue fazer a alavancagem da empresa e melhorar a sua equipe. No quantitativo, você consegue ter informações do período de tempo da situação financeira. Terceira etapa são, ou seja, ter noção se a sua empresa está no caminho certo e se o seu negócio é viável. Ao abrirmos uma empresa, como falei no início, nós não temos como ter um negócio que nós não desejamos que seja rentável. Logo, nós precisamos de ter essa noção. Nós conseguimos ter essa noção quando nós começamos a analisar os dados. Então, eu vou para a Bahia. Como é lá a mão de obra? Eu vou conseguir contratar o pessoal? Como é entrar no mercado para fazer o marketing? Como eu devo me comportar quanto aos fornecedores? É mais viável eu recomeçar nesse estado? Ou eu sou de São Paulo, eu tenho mais facilidade de negociar com as pessoas do meu estado? Então, é nesse momento que eu já analisei, eu já coletei os dados, agora eu vou analisar, para mim poder perceber se esse negócio vai ser rentável ou não. Ou seja, para que você não seja surpreendido por entraves do mercado como a concorrência desleal e preço de matéria-prima superior ao previsto, altos impostos e por aí fora, é necessário a gente traçar. Por último, é a revisão e análise do planejamento. Como disse anteriormente, este plano tem a capacidade de lhe auxiliar em suas tomadas de decisões futuras e cabe a você ficar analisando recorrentemente se está no caminho certo ou precisa de ajustes. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma inquietação? Não, tá muito bom, tá interessante. Ok. Após a abordagem sobre planejamento, sobre o gerenciamento financeiro, que a propósito é uma das tarefas mais recorrentes do nosso cotidiano nas empresas. E como toda atividade financeira consegue nos envolver muitas das vezes, e às vezes nós ficamos um pouquinho zonzos porque temos tanta coisa para fazer. E em assessoria eu vejo muito isso presente na vida dos arquitetos, que é o quê? Eles têm que estar em obras, eles têm que estar vendendo serviços. Eu atendo pequenos empresários do ramo da construção civil, desculpa, pequenos empreendedores do ramo da construção civil e a maior parte dos clientes são arquitetos e engenheiros. Tem que estar em obras, tem que fazer projeto, tem que calcular medição, tem que fazer um monte de coisas
e às vezes não dá tempo de preencher planilhas. E às vezes é muito difícil quando em consultorias eles dizem o seguinte: eu vou fechar a empresa. Aí eu pergunto: por que que pretende fechar a empresa? Porque não dá lucro. Eu não vejo o meu negócio andar. Eu só estou pagando contas. ah, eu não estou conseguindo dar conta da situação de ter que pagar os meus funcionários. Eu já estou farto disso, estou farto daquilo. Então, o gerenciamento financeiro, ele deve ser feito recorrentemente. E as suas etapas são bem práticas, só que pela falta de tempo de execução, muitas das vezes elas ficam a desejar e nós acreditamos que podemos fazê-la a qualquer tempo, a qualquer hora e tudo mais. Só que eu recomendo que todos os dias os empresários, os empreendedores, eles dispensem tempo para preencher planilhas, se trabalham com Excel, para preencher os sistemas de software, porque não temos como lidar com uma empresa sem fazer gerenciamento financeiro. E como eu disse, todas as atividades da empresa, elas estão ligadas ao financeiro. E se de repente surgir uma oportunidade de fechar um negócio, como é que você vai conseguir acertar o tempo certo para pagamento de parcela se você não sabe quanto que tem em caixa? Então, é evitar esses riscos que a gente deve fazer constantemente. O gerenciamento financeiro, as atividades do gerenciamento financeiro, elas estão intimamente ligadas ao controle, que é o fluxo de caixa, controle de caixa, controle de conta, da conta corrente, conciliação bancária, contas a receber, contas a pagar. Enfim, por aí. E eu gostaria também de frisar um aspecto importante, que existe um relatório muito importante que não consta na lista, mas em resumo ele é muito importante para as nossas empresas, porque atualmente estamos a lidar com movimentações digitais. O nosso mercado está 100% digital e estes são alguns mercados ainda que trabalham muito com caixa manual, que têm dinheiro em físico e tudo mais, mas principalmente agora com a pandemia, nós estamos trabalhando muito com o mercado digital. E este documento é o extrato bancário, e nele podemos encontrar informações pertinentes para coletar e preencher as nossas planilhas ou os nossos sistemas de gerenciamento. Ou seja, dentro do extrato nós conseguimos encontrar informações de movimentações de saída, de entrada, de contas a receber, de contas a pagar, confirmações de pagamentos. E eu acho que, como base do nosso financeiro, nós devemos nos atentar muito ao nosso extrato bancário, porque ele contém muitas informações que são pertinentes na hora de fazer o fluxo de caixa e todos esses controles que eu vou citar daqui a pouco. O fluxo de caixa, que às vezes é uma grande dor de cabeça, que eu ouço sempre: Marília, eu não tenho tempo para preencher, Marília, eu não tenho tempo para controlar, Marília, eu não tenho tempo para isso. Eu costumo dizer o seguinte: por mais que nós contratemos um financeiro, o financeiro ele deve ser um aliado do nosso negócio e não ter um comportamento de dono. Por quê? Porque você tem que ter a capacidade de conseguir enxergar a rentabilidade do negócio, e isso você só consegue fazer controlando. E para você poder ter noção, para você poder acompanhar com um terceiro, você precisa de conhecer o seu negócio. Você precisa de entender que quando o seu financeiro lhe diz que, ou você mesmo, quando for fechar o negócio, tem que conseguir compreender que o seu contas a pagar deve ser do dia X ao dia Y. Então, essas provisões futuras, nós só conseguimos fazer com a noção de como funciona o nosso caixa. Quanto que nós temos em conta? Qual é o período médio do meu recebimento? Então, a projeção de períodos futuros, de todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa, são norteadas por intermédio do fluxo de caixa. Porque, para entender como eu estou usando o meu dinheiro, devo ficar de olho no fluxo de caixa. Ele me dá assertivamente resultado contábil e disponibilidade de caixa. Ou seja, nós sabemos que o ciclo operacional de uma empresa é um processo contínuo de transformação de serviços em numerário. Ou seja, você
desculpa, você presta um serviço a alguém e recebe um valor monetário em troca, certo? Ou seja, o fluxo de caixa é um tipo de controle de movimentação financeira durante um período de tempo. E os pequenos negócios se caracterizam por um ciclo de caixa curto e rápido. Portanto, ele é realizado a partir do registro de entradas, seja de faturamentos, vendas de bens ou serviços, ativos e muito mais. Quanto às saídas, são os custos, as despesas, os gastos e etc. É importante frisar que custos não são despesas, despesas não são custos, mas custos são gastos e despesas são gastos. Custos é todo o gasto que você tem com o envolvimento da produção de um bem ou serviço. Despesa é todo o gasto que você tem com o seu administrativo, independentemente, com a sua empresa, independentemente de produzir ou não produzir. Ou seja, se você tiver lá uma impressora que tenha que carregar um cartucho, tem que comprar o cartucho, isso é uma despesa da empresa, porque independentemente de você fazer uma venda, você vai precisar de ter impressora ali na empresa. Já o desculpa, a compra de matéria-prima pode ser considerado um custo, porque para você executar um serviço, você precisa daquela matéria-prima em específico para a produção. Já o gasto é toda a movimentação de saída da empresa, seja investimentos, aplicações, custos, despesas, no geral, tudo que sai da empresa são gastos. Ou seja, a gestão do caixa interage com diversas outras funções que afetam o seu desempenho e, naturalmente, o desempenho de toda a empresa, como falamos anteriormente. Existem alguns problemas ligados ao caixas que geram desgaste emocional e financeiro, conforme eu falei, né? Que essa falta de controle, a falta de ter essa noção de previsão. E separei alguns problemas ligados ao caixa, que são estes que estamos a exibir no slide. Ou seja, a expansão descontrolada da produção ou das vendas. Para entender melhor, para entender melhor, eu gostaria de dar um exemplo. Ou seja, você consegue ouvir? Conseguem ouvir? Eu vi um... Sim, sim, acho que foi só um vazamento de áudio. Dá para ouvir sim, Maria. Desculpem. Se eu estiver correndo muito, não estiver a perceber, podem mandar um chat. Tá tudo certo até aqui, vocês estão compreendendo? Você vai entrar um pouquinho sobre custo de, já que você está nessa parte de diferença de custo e de despesa, você vai entrar um pouquinho na formação de custo de produto? Não temos isso agendado aqui na nossa palestra, não Então, previmos imagina. isso. Tá, tudo bem. O Obrigado. nosso foco mesmo mais é falar dos aspectos da importância da gestão financeira, mas temos algumas atividades previstas, mas no final acho que a Belite vai falar, certo, Belite? Isso, depois a gente faz um comentário também a respeito. Não, Ok. tranquilo. Continua que está indo muito bem. Legal, obrigada. Então, expansão descontrolada da produção ou das vendas. Para entender melhor, eu gostaria de dar um exemplo. Sabe quando você diz assim, eu vou colocar combustível para ir na obra de Vila Formosa, mas aí você precisa de passar numa loja para comprar um material que não tem, que também tem a ver com essa obra. E daí você acaba por utilizar um pouquinho a mais de combustível, tem que voltar a colocar combustível e tem um gasto superior, tem um custo superior àquilo que você tinha previsto. Isso não é muito legal, porque você tem que ter um controle, lembra do planejamento? Você tem que ter um controle para que você possa ter noção do gasto suficiente do gasto que você vai ter com aquela obra, para que você possa fazer os cálculos certos, tanto na hora de montar o orçamento, quanto na hora de você poder administrar o seu caixa. Se você não tiver essa expansão descontrolada, ou seja, de produção ou das vendas, ela desestabiliza o teu caixa.
Você, quando fecha a venda, já tem que ter previsto algumas situações que seja o pagamento do pessoal tem que sair daquela venda, o combustível tem que sair daquele orçamento, desculpa, daquele orçamento que você vai criar, e todas as coisas, todos os custos de obras, eles devem estar inclusos dentro da sua precificação, para que não haja esse descontrole da venda. Ou seja, você fechou um orçamento por R$100, na qual você tem custos de 90, e você nem sequer consegue enxergar ali o teu retorno e não consegue sequer pagar o pessoal. Isso está ligado a um problema do caixa, porque apesar de estar ligado a compras de material, está ligado a custos da produção, mas quando não há, quando você não consegue enxergar essa situação, não consegue prever essa situação, ele gera um problema para o caixa. E é muito desagradável, porque daí começam a haver frustrações, começa a haver sensação de medo, por falta de não conseguir fazer essa precificação correta, e por aí, e por aí. E aí entramos no nosso tema, no segundo problema, que é a defasagem entre custo e preço. Ou seja, você não calculou corretamente e aí tem esse prejuízo. É útil? Não é útil. E quando os clientes atrasam no pagamento, ele também gera um grande problema para o caixa. O que acaba por acontecer? Já temos um grande envolvimento com o nosso cliente. E daí nós decidimos, não, depois paga, porque já somos amigos. Mas nós não fizemos, nós não temos uma previsão, não temos uma noção do período médio de recebimento. Temos políticas liberais de crédito e cobrança. Ou seja, o cliente tem uma parcela a pagar e eu tenho que fazer a cobrança. Qual é a atitude que eu devo tomar? Se eu for o único responsável, não tem mais ninguém responsável para cuidar disso, já deixa assim um pouquinho a desejar, mas nós temos que conseguir separar o nosso negócio da nossa amizade, né? Infelizmente, porque senão isso gera um problema para o caixa. E os problemas do caixa, eles custam dinheiro. E acarretam outros problemas como saúde mental e tudo mais, porque não começamos a ver retorno. Criamos políticas que são liberais e depois como que nós vamos voltar atrás para resolver esse problema? Aí acabamos por aceitar essa situação e a nossa empresa ela fica em declínio. Descompasso entre compras, produção e vendas. Nesse último problema, eu gostaria de frisar o cuidado ao receber caixinha na conta da empresa, que é o cliente paga depois, o cliente paga antecipadamente para que as compras de materiais sejam feitas por vocês. Só que, por um lado, isso é muito bom, mas se nós não tivermos uma noção de como está o nosso caixa, o que acaba por acontecer? Qualquer problema que nós tivemos, acabamos por mexer no caixa, mas não faz sentido, eu mexer num dinheiro que não foi previsto para aquela situação. O que acaba por acontecer? Aquela obra, ou aquele empreendimento, ele fica parado e não tem justificativa plausível para explicar a um cliente que eu não consegui executar o serviço porque não consegui comprar material. Ou seja, quando eu faço planejamento, quando eu faço um orçamento adequado, eu consigo lidar com essa situação com mais precisão e corro menos riscos. Eu já sei que cada empreendimento ele deve ser capacitado, ele deve conseguir se sustentar. Mas eu só consigo gerir o meu caixa quando eu tenho a noção de qual o valor que eu tenho para as minhas despesas fixas, quando eu tenho a noção de qual é o meu prolabore, quando eu tenho a noção dos custos da produção, dos gastos variáveis da produção, e só assim é que eu vou conseguir desenvolver e eliminar esses riscos. Porque esses problemas, eles trazem grandes consequências, tanto para a vida da empresa, como para a sua vida. Por quê? Quando nós assumimos o risco de ter uma empresa, nós estamos a dizer que vou realizar o meu sonho e vou ser capaz de me sustentar.
de sustentar a minha família. Mas quando eu não consigo dar conta desses problemas do caixa, o que acaba por acontecer? Eu fecho a empresa e outras coisas mais acontecem. O controle do caixa. A tesouraria, ela deve saber a todo momento o saldo em caixa. Ou seja, quem gerencia deve estar a par do saldo disponível para poder tomar a decisão certa em momentos de risco e alavancagem. Se ao proceder um incidente em que o seu funcionário, como expliquei anteriormente, quebra o vidro da sua cliente, você precisa ter noção de quanto tem em caixa para poder cobrir esse gasto. Mesmo até que você venha a descontar do seu cliente, do seu funcionário, como expliquei anteriormente, ou ao final do mês, mas você precisa de ter essa noção de quanto você tem em caixa para você poder também negociar com o fornecedor. Porque pode ser que o fornecedor diga o seguinte, olha, como nós temos uma boa amizade, eu vou liberar mais um vidro para você e me pague me pague em 3 parcelas. Você pode dizer, infelizmente eu não consigo pagar em 3 parcelas por causa do valor, mas eu consigo pagar em 5 ou em 8. Mas como é que você vai ligar para o fornecedor sem antes ter a noção de quanto tem em caixa? Isso seria uma atitude precipitada. E quando nós lidamos com o financeiro, nós não podemos tomar decisões sem ter essa noção de como está a situação no momento. Pode passar o slide, por favor? O controle da conta corrente. O controle da conta corrente está ligado a situações de extrato bancário, que é o extrato elaborado por quem gerencia o financeiro e é feito por meio do movimento diário de caixa e bancos, créditos, débitos e respectivas datas. Nesse caso, você precisa controlar se as informações concedidas pelo banco são compatíveis com as informações financeiras do seu sistema gerencial ou vice-versa. Ou seja, esse controle deve ser feito de uma forma minuciosa. Eu não tenho como não bater saldo no meu sistema financeiro ou na minha planilha com o saldo das minhas movimentações que eu faço unicamente pelo sistema financeiro. Se o saldo não bater, é porque existe uma informação, é porque existe alguma coisa de errado. Ou eu tive um gasto a menos, ou eu tive um gasto a mais, ou então eu não deixei de receber algum valor. Ou seja, eu preciso de constantemente controlar se o meu saldo ele bate. E aí entramos na conciliação bancária. Conferir se os registros da instituição financeira nas contas da empresa estão coerentes com os registros contábeis e financeiros, que é comparar o extrato da tesouraria com o do banco para verificar pendências ou erros. Acredito que é uma função mais habitual em sistemas de gerenciamento, também porque hoje em dia a gente gerencia mais pelos softwares, né? Por esses aplicativos que temos, onde nós conseguimos controlar tanto a obra quanto o financeiro, e aí permite nós termos uma noção mais, uma noção e uma previsão melhor acerca do futuro, porque esses sistemas eles já nos entregam diversos relatórios e nos ajudam a fazer conciliações sobre categorias, ajudam-nos a ter uma noção sobre o centro de custo. O centro de custo é uma das funções atuais que ela ajuda muito para quem gerencia a obra ou para quem está executando uma obra. Por quê? Porque de lá você consegue ter uma noção sobre cada gasto de cada obra e você também ainda consegue ter uma noção daquilo que o seu cliente está a investir em termos de compra de material quando você é quem faz a compra de material. E assim você consegue ter uma base. Ou seja, todos esses sistemas, eles são todos esses recursos, eles são muito benéficos e hoje em dia nós temos a graça de nós termos sistemas operacionais que são automatizados. Então, não temos como deixar de cuidar do nosso financeiro, não temos como não investir na gestão da nossa empresa para o nosso desenvolvimento, porque está tudo à mão de semear. Contas a receber. Ele representa créditos da empresa junto a seus clientes, ou seja,
Caso essas contas não sejam pagas, implica na falta de recursos para pagamento das obrigações da empresa. Ao gerir o contas a receber, é necessário se ter noção do período médio de recebimento. Este indicador nos informa o prazo médio que as vendas levam para se transformar em disponibilidade de caixa. Como vimos anteriormente, é útil para o caixa sempre receber antecipadamente. Aqui me refiro à questão do pagamento de sinal, por ser mais viável para questões onde são possíveis de se aplicar esse método. Ou seja, se não for possível se aplicar esse método na sua realidade, é normal, mas se for possível aplicar esse método de sinal, na qual você recebe o pagamento e já vai conseguindo ter uma previsão de pagamento quanto aos seus prestadores de serviço, que nem todo mundo tem funcionários ativos, né? Muitos têm prestadores de serviço que eles vão pagando, e quando se faz o pagamento de sinal, você já consegue ter uma previsão de que realmente vai conseguir pagar esse prestador à medida que ele for executando o serviço, e não precisa tanto de esperar as outras medições para ir regularizando os pagamentos. Então, e devido à natureza do vosso negócio, que é o ramo da construção civil, é possível que você tenha de fazer algum investimento no seu contas a receber. Eu sei que às vezes é chato, mas quando não recebemos sinal, temos que fazer investimentos por causa dos prazos de recebimento, que podem chegar até 180 dias. Então, o João fechou uma venda com uma grande construtora e ele precisa de executar o serviço para ontem, mas ele tem a certeza de que ele vai receber por causa do contrato, por causa da seriedade, por causa do tempo de mercado que a construtora tem. Então, o que ele faz seguramente é investir no contas a receber. É seguro? É seguro sim, quando se tem contrato. E conseguimos fechar a venda e temos a plena convicção de que vamos receber, e com certeza já vamos lá preencher no nosso contas a receber a informação de que dia X tem esse recebimento no valor Y, X e Z. O investimento em contas a receber depende de 2 fatores: o volume de faturamento e o prazo concedido para o cliente. Ou seja, quanto maior o faturamento ou o prazo médio de recebimento, maior a necessidade de se investir em contas a receber, como eu expliquei anteriormente, devido ao facto de contas a receber englobar títulos vencidos quanto títulos a vencer. O seu nível é afetado diretamente pela qualidade da cobrança, como também já falamos nas políticas de cobrança. Quando o cliente efetua o pagamento, deve-se fazer um registro desse processo que nós chamamos de contas a receber. Uma prática comum no controle de contas a receber é dividir em 2 grupos, que são os títulos vencidos e títulos a vencer. Para quem tem o gerenciamento em softwares, eles já conseguem enxergar essa informação lá diretamente, mas para quem vai começar ou para quem trabalha com planilhas, isso é uma informação bem importante, que dentro de cada um é comum agrupar estes recebíveis por dias de vencimento. No caso dos vencidos, contamos os dias após o vencimento. Já no caso dos a vencer, contamos os dias para vencimento. E daí você consegue ter um controle maior e fazer a cobrança no cliente, ou enviar um lembrete de cobrança ao seu cliente, porque você já tem essa noção de que vai vencer. A gestão de cobrança ela deve ser muito boa mesmo. E cuidado de fechar negócios sem elaborar contratos, porque isso pode afetar a sua relação com seus clientes e até na hora de cobrança. Já presenciei situações que o contrato não foi assinado e a cliente não quis pagar o reembolso de material e se recusou a pagar a última parcela porque ela não concordou com uma situação. E o que aconteceu? O caixa é que ficou a perder, porque o cliente teve que pagar os fornecedores, os prestadores de serviço, e ainda teve que arcar com os custos do material. E quem quer perder quando tem um negócio? Como falamos no início, eu acredito que ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro, ninguém quer perder lucro, ninguém quer perder riqueza. Já o contas a pagar.
são obrigações financeiras da empresa. No contas a pagar, o principal aliado são os fornecedores, com quem a gente discute preço, ou seja, acerta a data de pagamento, nos ajudam a entregar um serviço com mais qualidade, quando se tem uma boa parceria. Assim como no contas a receber, também carece de um período médio de pagamento. Porque se você acertou um pagamento de empreendimento em 3 parcelas, convém pagar os prestadores de serviço, a sua mão de obra terceirizada, de acordo com o período médio das medições. Ou seja, para que você não tenha de tirar do bolso ou ainda deixe de cumprir com as suas obrigações da empresa. No contas a pagar, ficamos atentos às despesas e os custos. Por isso, uma boa precificação fará toda a diferença no seu orçamento, como já expliquei anteriormente, apresentando dados reais para que na hora de pagar as contas o previsto seja realizado. Muitas das vezes, quando o previsto não é realizado, acontece que o empreendedor tem que tirar às vezes do bolso. E o que muitas das vezes também acontece é o empreendedor acertar uma venda por um valor aleatório, sem base de custos e noções de despesas. Isso reflete no contas a pagar, porque na hora do recebimento, o valor que seria usado para o caixa não corresponde ao lucro esperado, o que por sua vez gera desgaste emocional e aquela sensação de que eu estou a viver apenas para pagar as contas. Então, é recomendado evitar os pagamentos em uma única data também, para que você tenha maior controle, exceto aquelas despesas do cartão de crédito que já estão todas concentradas naquela data, e evitar diluir os pagamentos ao longo de cada mês. Ou seja, o ideal é entre 8 e 10 dias de pagamentos por mês, essa diferença de datas, de período. Se você não quiser viver apenas de pagar contas devido aos riscos, devido às situações que nós recorremos, que nós estamos envolvidos no dia a dia, é legal que você consiga cuidar do seu caixa. E ao cuidar do seu caixa, você tem alguns indicadores financeiros que te ajudam a ter mais ou menos uma noção do seu percurso. Por isso é que eu disse lá bem no início que, independentemente de ter um especialista, de ter um estagiário, de ter um funcionário na sua empresa, um terceirizado que cuide do seu caixa, você precisa também de ter a noção dos indicadores financeiros. Porque você precisa de encontrar o seu faturamento, entender o que é o seu faturamento, o seu ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, perceber a margem de lucro, ter noção de lucratividade e muitos outros indicadores como rentabilidade, liquidez e por aí fora, ticket médio. Eu não trouxe todos os indicadores, trouxe alguns que eu considero muito importantes. O faturamento, ele ajuda a enxergar a sua situação, a situação financeira do seu negócio, porque ele é um dado que mostra o quanto deve entrar no seu caixa. Imagine você vender, você fazer vendas e não ter noção do quanto vai receber. Ou isso seria imprudente porque não teria como controlar o seu fluxo de caixa. O ponto de equilíbrio, ele é muito importante porque ajuda você a ter noção do quanto você precisa vender para cobrir as suas despesas fixas e os seus custos. E ainda consegue tomar decisões mais acertadas na hora de oferta de serviços aos seus clientes. O ponto de equilíbrio, ele consegue te ajudar a ter noção de quantos clientes você precisa de fechar por mês para que você possa pagar todas as suas despesas da empresa e ainda conseguir obter um lucro. Ou seja, se eu tenho serviços que eu tenho 2 clientes, desculpa, eu tenho dois grandes clientes esse mês que ajudam-me a conseguir fazer os meus pagamentos mensais, a arcar com os meus custos, as minhas despesas e tudo mais da empresa, mas as entradas desses clientes, elas serão até setembro desse ano. Após o mês de setembro, eu preciso de fechar novos clientes, mas eu já preciso de saber agora
de como é que eu devo montar estratégias para mim poder chegar a um equilíbrio de caixa, para mim poder pelo menos fechar o mês, como eu disse. O ciclo operacional das pequenas empresas ele é curto e rápido. O dinheiro entra e sai e a gente já começa a fazer investimentos, já começa a tomar decisões de investimentos em ativos físicos e outros tipos de investimento, mas só podemos fazer isso quando nós temos uma noção de quantos clientes nós precisamos fechar para que nós possamos ficar tranquilos quanto à produção. Então, eu estou lá e acertei um cliente de um projeto de um casarão que me leva 5 meses, mas ele não me dá retorno. Então, eu preciso de fechar mais outros pequenos clientes, eu preciso de ter noção de quais são os produtos ou quais são os serviços que eu posso fornecer dentro daquele período de tempo que me permite poder arcar com os meus custos e as despesas. E daí nós chamamos o ponto de equilíbrio. Ou seja, eu não passo aquele aperto por não ter essa noção. Isso é uma previsão da área financeira, ter essa noção do ponto de equilíbrio. Porque como vocês lidam com o mercado incerto, principalmente agora na época da pandemia, apesar de vocês terem muitos clientes por causa da situação que nós ficamos em casa durante muito tempo e conseguimos nos enxergar e ver que dependíamos de vocês para pintar a nossa casa, aí decidimos mudar o quarto das crianças, aí decidimos fazer o home office, ter escritórios em casa e tudo mais. Mas quantos clientes é que eu preciso fechar para mim poder chegar a um equilíbrio e poder manter a minha empresa? E se eu quiser aumentar meu prolabore devido à escola das crianças, precisar aumentar meu prolabore devido à minha situação em casa, quantos clientes é que eu preciso de ter para mim poder chegar a esse equilíbrio? A margem de contribuição é o ganho é o ganho bruto sobre as vendas e ajuda a entender o quanto do seu preço. Desculpa, estava aqui a falar com o nosso produtor Marcelo, que está aqui a me ajudar. E ajuda a entender o quanto do seu preço ajudou você a pagar as suas despesas variáveis e os seus custos. Eu preciso de saber qual é a minha margem de contribuição. Eu preciso de saber, porque eu preciso de saber o quanto do meu preço me ajuda a manter a minha empresa. E como que eu vou caminhar se eu continuar com essa margem de contribuição, se for baixa, se for alta. Então, isso está muito ligado à formação de preço. Ou seja, será que a precificação que eu estou aplicando nesse momento, ela está a me ser útil? Quando eu decido fazer a formação de preço, quais são as minhas bases para a formação de preço? Eu costumo analisar as horas que eu trabalho, eu costumo colocar preço consoante a produção, eu já tenho os projetos executados, ou seja, a margem de contribuição, ela vai ajudar para você entender o quanto do seu preço ajudou a pagar suas despesas, ainda retirar o lucro. A margem de contribuição não é o lucro. A margem de lucro é imprescindível na formação de preços também, porque ela garante que o valor do serviço possa cobrir os custos, estará dentro e ajuda a entender se esses custos estarão dentro da medida praticada no segmento. Ou seja, a margem do lucro é a porcentagem que você adiciona aos custos totais do serviço, definindo quanto pretende lucrar sobre cada venda. Na construção civil, cada empreendimento tem um valor. Então, você consegue ter uma noção de quanto você pretende lucrar em cada venda. E aí você vai definir a sua margem de lucro. Já a margem de contribuição é diferente. É você perceber o quanto do seu preço lhe ajudou a pagar as suas despesas variáveis, os seus custos variáveis e ainda conseguiu pagar as despesas fixas. Quanto que isso está contribuindo para o seu negócio. Quanto à lucratividade, podemos entender o seguinte, que quando você vende um serviço, o preço cobrado não é totalmente destinado ao negócio, porque existem custos de mão de obra, equipamentos, alimentação, transporte. Então, a lucratividade indica quanto o negócio efetivamente ganhou em relação a tudo que recebeu. Logo, a lucratividade serve para entender a relação entre o valor do lucro líquido e o valor das vendas em percentual.
a lucratividade, ela é diferente da rentabilidade, porque a rentabilidade é alcançada à medida que o negócio da empresa proporciona a maximização dos retornos dos investimentos, ou seja, feitos pelos proprietários ou acionistas, e a rentabilidade ela é feita ao longo de um período. Você consegue analisar a rentabilidade, por exemplo, de um ano, de 6 meses, de um projeto e assim sucessivamente. Quanto à liquidez, é a capacidade de transformar um bem em dinheiro. É a agilidade que nós temos para nos desfazer de algo que possuímos para receber o dinheiro em mãos. Ou seja, tenho um projeto aqui agora e vou vender. E esse dinheiro entra logo no caixa e eu vou usar. Ou seja, a liquidez é isso. Mas é importante nós termos a noção que a máxima rentabilidade sacrifica a máxima liquidez. E vice-versa, porque quase sempre a rentabilidade deve ter prioridade sobre a liquidez. Porque você deve aplicar boa parte dos fundos disponíveis e manter inativa a outra parte como proteção ou defesa, como contra riscos que de algum débito, de acontecer alguma situação, como o vidro que quebrou, como uma pandemia, como uma situação indesejada dentro da empresa, ou seja, deve manter um dinheiro a salvo. Ou seja, quando você recebe um pagamento e faz a retirada para cobrir gastos e faz investimentos, e não faz investimentos nem reservas, isso é liquidez. Você recebe o valor e já vai saindo fazendo os pagamentos. E quando você recebe um dinheiro e investe e se previne contra riscos, isso mostra que, além de cobrir os seus gastos, os gastos da sua empresa, você tem um negócio rentável e que dá retorno financeiro. Ou seja, você consegue calcular aquilo que você investiu no início do seu capital e você consegue ter uma noção de quanto que você pagou e qual o retorno que você tem. Por isso, essa rentabilidade ela é feita ao longo de um período. Até aqui, tudo que foi abordado, desculpa, espero que tenha feito sentido para cada um de vocês. Está tudo ok? Eu gostaria de ver uma interaçãozinha aí do pessoal. Sim, tá muito bem. É o nosso dia a dia mesmo. É isso daí, ok. Mas o que acontece quando eu não consigo enxergar todos os dados no meu negócio? Ou seja, eu não consigo enxergar o faturamento, eu não consigo ter noção sobre a rentabilidade, eu não consigo ter a noção sobre a margem de lucro, o que são receitas, quais são as despesas. Ou seja, eu devo me preocupar com os riscos que estou correndo no contas a receber, que podem ser diversos, assim como... acho que é o contrário, não? Desculpa. Não, o outro. Não, o outro, desculpa, anterior. Não, o outro mesmo, estava certo, desculpa. Eu devo me preocupar com a expansão descontrolada das vendas ou defasagem entre custo e preço ou a ação da concorrência. Eu devo me preocupar com os atrasos dos clientes ou a deficiência de capital de giro próprio ou políticas liberais de crédito e cobrança. Então, esses problemas podem gerar as seguintes consequências, que são essas que estão aqui na tela. Maior vulnerabilidade econômica e financeira, atraso nos pagamentos de obrigações assumidas e até a falência. E ninguém quer ter uma empresa, como eu disse lá no início, que corra esses riscos, que apresente esse tipo de problemas, porque eu não quero abrir um negócio que ao fim de 6 meses eu diga que eu fui à falência. Mas o que acontece muitas das vezes? Segundo uma pesquisa do Sebrae, mais de 70% das empresas, elas fecham por falta de planejamento financeiro. E nesse planejamento também engloba a falta de controle financeiro. As pequenas empresas, elas têm como objetivo se tornarem grandes empresas, ou desculpa, médias e depois grandes, ou até dar um pulo alto e ser logo grande. Mas eu não consigo
desenvolver se eu não ter a noção das consequências do problema do meu caixa. Eu não posso ficar vulnerável economicamente. Eu não posso ter 70% dos meus pagamentos atrasados, porque isso vai refletir nas minhas obrigações diárias. E eu também não posso ir à falência, porque eu tenho um sonho em risco, eu tenho uma família em risco, essa é a minha vida real, eu dependo disso. E como é que eu devo agir? Eu devo focar nas melhorias que possam ajudar, nas medidas que possam possam gerar melhorias para o meu caixa. Ou seja, quando o problema da empresa está ligado ao financeiro, podemos adotar algumas medidas. Se realmente estiver ligado ao financeiro. Se não estiver ligado ao financeiro, essas medidas que eu trago aqui, elas não vão ser cabíveis. Se estiver ligadas a vendas, se estiver ligada às operações, se estiver ligada aos recursos humanos, essas medidas não vão ser cabíveis. Porque as medidas que nós temos para o financeiro são o aporte de capital próprio. Eu sei que ninguém gosta de injetar o seu próprio dinheiro na empresa, porque a maior parte dos clientes diz assim, depois eu quero reembolso, como nós lidamos com assessoria, eles dizem, eu quero meu reembolso, eu estou investindo na empresa, eu quero ver rentabilidade, eu quero ver isso. Porque quando nós temos um negócio, nós queremos que ele caminhe com as suas próprias pernas, nós queremos que ele se desenvolva, nós queremos que ele cresça. Mas quando temos aquelas consequências, nós temos que fazer algumas melhorias. E às vezes temos que sacrificar a nós mesmos, ou os nossos sócios, ou a equipe em geral, né, os sócios, para fazer um aporte de capital próprio. Ou então, também podemos fazer um ajustamento dos níveis de produção e vendas à capacidade atual do caixa. Ou seja, vamos produzir conforme a nossa capacidade atual do caixa. Se eu antes produzia as obras e depois tinha aquela questão do reembolso do material, eu já passo para o cliente que tem que ter caixinha. Mas quando eu assumo o compromisso de caixinha, eu também já assumo o compromisso do controle do valor que vai entrar, para que ele seja bem distribuído, mas com isso eu já previ quanto que a cliente vai gastar e já consigo fazer um gerenciamento com mais clareza. Quanto à melhoria da produtividade, ela está ligada à agilização dos períodos de conversão do caixa, que seriam, eu vou melhorar a minha produtividade de forma que eu possa fazer os meus serviços mais rápidos, ou serviços pequenos e que sejam rápidos, que tragam retornos imediatos para a empresa. Contenção de custos. A contenção de custos, ela está ligada à redução, seja, esses custos não é custos do cliente, os custos em si da produção, às vezes. Às vezes, aqui eu me refiro aos custos do financeiro, os custos da empresa, as despesas da empresa. O que eu posso reduzir dentro da minha empresa que possa me ajudar a ter, enxutar as minhas despesas? O que acontece às vezes? Nós às vezes temos serviços ou temos produtos que nós nem sequer utilizamos dentro da nossa empresa. Outro dia mesmo, ao fazer um controle de contas a pagar de um cliente, ele tinha uma máquina de café que as cápsulas eram muito caras e ele nem sequer bebia aquele café, era só quando ele recebesse clientes no escritório. E aí nós ao conversar, né, para podermos entender onde nós poderíamos reduzir os custos, eu sugeri que pudéssemos retirar a máquina, né? Ou então comprar cápsulas mais baratas, ou fazer café manual mesmo, que é tudo certo. O mais importante é a gente poder receber o cliente e estar ali naquele ambiente de negociação. E também tinha outros custos que eram desnecessários, que estavam ligados à empresa. Acho que no início eu não falei, ainda bem que eu estou falando sobre a contenção de custos. Uma coisa que é muito importante é separar os gastos da empresa com os gastos pessoais. Porque muitas das vezes em consultoria, o que nós vemos? Os empreendedores, eles misturam os gastos pessoais dos gastos da empresa. Não temos como lidar com uma pessoa jurídica e ter que, na hora de preencher a planilha, ter que preencher a farmácia do filho. Assim nós perdemos o controle dentro dos nossos relatórios, porque não se encaixa informações pessoais dentro da sua empresa.
é cabível, no momento da abertura da empresa, decidir qual vai ser o seu prolabore, para evitar para evitar que aconteça esse tipo de situações, da qual, muitas das vezes, o controle anterior da empresa, ele não consegue ser aproveitado porque tem muitas informações pessoais dentro do extrato, tem muitas informações pessoais dentro do sistema gerencial, e nós temos que fazer um controle de custos de obras e tudo mais, e aí vemos as informações, elas mistas lá. Na contenção de custos também recomendo analisar realmente quais são os custos que você precisa ter dentro da sua empresa, se eles são úteis e se não são úteis, e também separar os gastos pessoais dos gastos da empresa. O aumento de preço também é recomendado, porque às vezes o problema do financeiro é que ele está ligado ao seu preço, ou seja, o seu preço ele não é compatível com o mercado. E às vezes você pauta o seu orçamento de acordo com, eu tenho um amigo da faculdade, que nós éramos muito amigos, ele me passou que ele está atendendo por esse valor, eu acho que também devia atender. Mas aí o que acaba por acontecer? Ou então preços que são chutados, acontece às vezes. O que acaba por acontecer? Se você não ajustar o seu preço, não aumentar esse seu preço, você não vai conseguir cobrir as suas despesas. E aí voltamos de novo àquele problema que são os problemas ligados ao caixa. Venda de ativos ociosos. Às vezes nós temos lá na empresa 5 notebooks que não são utilizados porque você só tem 3 funcionários e com você 4, e o notebook ele nunca é usado. Às vezes é muito mais fácil a gente se desfazer de ativos que não estão sendo utilizados e converter isso em caixa. Por último, é o planejamento e controle financeiro mais eficazes. Para que você possa melhorar o seu financeiro, é necessário o planejamento, como eu apresentei lá na frente, que é a organização e a previsão dos recebimentos e dos pagamentos futuros e do ambiente em si da própria empresa, mas você também precisa de fazer o controle. Porque às vezes o problema não está que você não está recebendo o valor, ou que você não está pagando um valor, é que não há essa conciliação, não há esse acordo, e às vezes os pagamentos ficam atrasados, às vezes gera a situação que você tem que pagar com juros 5, 6, 7 vezes no mês. Por quê? Porque estava numa obra, eu tinha que reunir com um cliente, eu não tive tempo. Infelizmente, quando nós somos os donos do nosso negócio, temos que ter disponibilidade para podermos atuar ativamente no negócio, senão ele não se desenvolve. E por fim, eu trouxe aqui algumas considerações finais, que o financeiro de uma empresa é o coração da empresa. Algumas técnicas de gerenciamento que foram apresentadas aqui, elas muitas das vezes são analisadas no cotidiano, é o momento em que o foco deve ser o core business. Eu sei que é difícil fazer isso, porém não podem ser ignoradas. Ou seja, investe pelo menos 2 horas por dia para preencher as suas informações financeiras e atividades ligadas ao seu caixa, que devem ser levadas a sério. Porque saber a hora de investir em ativos físicos, ter noção do seu ponto de equilíbrio e outras melhorias que agregam valor ao seu negócio só serão possíveis se o proprietário investir no planejamento e controle massivo da empresa. E quando não tiver tempo, contrata um especialista. Mas mesmo que contratar um especialista, você tem que ter noção do percurso da empresa. Espero que tenham todos percebido, gostado, e é isso que nós temos para hoje.